Olá, vamos para a leitura do nosso dia. Hoje é o dia 176. As escrituras do dia hoje são 2 Reis, capítulo 8, do versículo 1 ao capítulo 9, versículo 13. Em seguida vamos ler Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. Depois vamos ler Salmos, capítulo 143, do versículo 1 ao 12. E por último vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículo 26. Vamos iniciar a leitura lendo 2 Reis, capítulo 8, versículo 1. Os bens das sunamitas são restituídos. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, dizendo: levante-se e saia daqui com os membros da sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei, para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o servo do homem de Deus, dizendo: conte-me todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Ele estava contando ao rei como Eliseu havia restaurado a vida um morto, quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida chegou para reclamar a sua casa e as suas terras. Então Geazi disse: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o filho dela, a quem Eliseu restaurou a vida. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Eliseu e Azael de Damasco. Eliseu foi a Damasco. Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente e lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Azael: pegue um presente e vá encontrar-se com um homem de Deus. Por meio dele pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Azael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vai e diga ao rei que ele certamente vai sarar, porém o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Azael e tanto lhe fitou os olhos que ele ficou envergonhado, e o homem de Deus chorou. Então Azael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar à espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas. Azael perguntou: mas o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então Azael deixou Eliseu e voltou para junto de seu senhor, o rei, que lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse a você? Azael respondeu: ele me disse que o Senhor certamente vai sarar. No dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou-o em água e o estendeu sobre o rosto do rei até que morreu. E Azael reinou em seu lugar. O reinado de Jeorão de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, quando Josafá ainda reinava em Judá, Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe,
porque era casado com uma filha dele. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, seu servo, segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e a seus filhos para sempre. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Por isso, Jeorão foi a Zair com todos os seus carros de guerra. Ele se levantou de noite e atacou os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros de guerra. Mas o povo de Jeorão fugiu para suas tendas. Assim Edom se rebelou para se livrar do poder de Judá até o dia de hoje. Na mesma época, a cidade de Líbna também se rebelou. Quanto aos demais atos de Jeorão e a tudo o que ele fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos de seus pais, na cidade de Davi. E Acasias, filho de Jeorão, reinou em seu lugar. O reinado de Acasias de Judá. No 12º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, começou a reinar. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, rei de Israel, se chamava Atalia. Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então o rei Jorão voltou para Jezreel para curar-se das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel para visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Jeel é ungido rei de Israel. Então o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse: prepare-se, leve com você esse vaso de azeite e vá até Ramote Gileade. Quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entre no lugar onde ele estiver. Peça que ele se levante no meio de seus companheiros e leve-o para uma câmara interior. Pegue o vaso de azeite, derrame o azeite sobre a cabeça dele e diga: assim diz o Senhor, eu o ungi para ser rei sobre Israel. Depois abra a porta e fuja depressa. O rapaz, o jovem profeta, foi até Ramote Gileade. Quando chegou lá, eis que os capitães do exército estavam reunidos. Ele disse: capitão, tenho uma mensagem para o Senhor. Ao que Jeú perguntou: para qual de nós? O rapaz respondeu: para o Senhor, capitão. Então Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem derramou o azeite sobre a cabeça de Jeú e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu ungi para ser rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Você porá fim à casa de Acabe, seu senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá. Eliminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei com a casa de Acabe o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel. Não haverá quem a sepulte. Dito isto, abriu a porta e fugiu. Jeel saiu e voltou para junto dos outros servos de seu senhor, que lhe perguntaram: está tudo bem? Porque esse louco veio falar com você? Ele respondeu:
Vocês conhecem esse homem e sabem as coisas que ele anda dizendo. Mas eles disseram: é mentira. Por favor, conte-nos o que ele disse. Então Geu disse: assim e assim me falou, a saber. Assim diz o Senhor: eu ungi para ser rei sobre Israel. Então eles se apressaram e, tomando cada um seu manto, os puseram debaixo dele, sobre os degraus, e tocaram trombeta e disseram: Jeú é rei. Agora vamos ler o livro de Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 40. A cura de uma jovem adivinhadora. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o Espírito saiu. Paulo e Silas são açoitados e presos. Quando os donos da jovem viram que se havia desfeito a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os, os magistrados disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos aceitar, nem praticar, porque somos romanos. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. A conversão do carcereiro. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando a espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhe de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Paulo e Silas livres da prisão. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando esses souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas,
e, relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Agora vamos ler o livro de Salmos, capítulo 143, do versículo 1 ao 12. Súplica por libertação. Salmo de Davi. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim, esmurece o meu espírito e o meu coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responda-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia. E por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Agora, para finalizar, vamos ler Provérbios, capítulo 17, versículo 26. Não é bom punir o justo, é contra todo direito ferir o príncipe. E aqui encerramos a nossa leitura do dia. Obrigado pela sua companhia e amanhã estaremos aqui novamente, dando continuidade na leitura. Um grande abraço e até amanhã.